Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta a esse canal de muitos assuntos, de assuntos variados, de coisas interessantes. E eu liguei aqui a câmera e tava assim pensando, ontem à noite veio uma enxurrada de temas na minha cabeça, sabe? E como eu sou uma estudiosa do comportamento humano, eu fico pensando que são vários os temas que a gente pode abordar. Por que eu comecei abordando temas como temperamento? Porque era uma coisa que eu falava muito para as pessoas e as pessoas começaram a me pedir. Por que você não faz vídeos sobre temperamentos, explicando sobre os temperamentos e tudo mais? E aí eu comecei a fazer e ver que isso funcionava, que isso dava certo, que eu tive muitos bons feedbacks, né? E muito interessantes, inclusive, vídeos que ajudaram muitas pessoas. E aí eu comecei a pensar sobre as coisas que eu costumo falar para as pessoas, sabe? Pensamentos mesmo que eu levo para minha vida e coisas que eu uso para mim. E que tem dado certo, porque você recebe o feedback das pessoas. As pessoas que convivem com você estão dando sempre sinais de quem é você para elas. E se a gente for parar para analisar no que a gente está acertando e no que a gente está errando, se a gente for analisar friamente isso, a gente vai ver que mesmo sem falar nada, a gente comunica alguma coisa. A gente comunica com as nossas caras, né? A gente comunica com as nossas roupas, as nossas vestimentas, a maneira com que a gente tá, né? Por exemplo, hoje, que é segunda-feira, quem viu meus stories está vendo que eu coloquei uma roupa super relaxada, de guerra mesmo, porque eu vou sair pra luta, eu vou sair pra correria. Então, eu tô com cara de uma pessoa que tá na correria. Amanhã é um dia que eu vou ficar estudando, eu vou mergulhar, eu vou fazer uma imersão na minha tese do mestrado, não a tese geral. Todo mês eu tenho que entregar uma tese e amanhã eu vou me enfiar em uma dessas teses que eu tenho que me entregar, que é da última matéria que eu participei. Então eu vou provavelmente ficar o dia inteiro de pijama. Na quarta-feira eu tenho bastante reuniões, eventos sociais, então provavelmente eu vou me arrumar mais, eu vou colocar uma semijoia da Metal Elo, porque eu abracei essa causa junto com a Metal Elo e eu faço mesmo propaganda para eles, eu elaboro looks para eles, eu sou consultora de imagens, então eu tenho que estar sempre usando looks possíveis com as peças deles. E é por isso que o Instagram é um canal de mais look, lifestyle, assim, do dia a dia mesmo, mas basicamente a maneira como eu comunico e como eu me apresento aí pro mundo, né? Só que aqui no YouTube é um canal de comunicação mais profunda, mais interna, sabe? Dando aquela viajada mesmo no interior do ser humano, que é o meu material de pesquisa, que é sobre quem eu estudo e sobre o que eu estudo a maior parte do meu tempo, né? A maior parte do meu tempo eu estou estudando sobre ser humano, eu acredito que até nos meus momentos de lazer, porque chega uma hora que você começa a aprender em todo o tempo. Quando você está conectado com aquilo, com aquele assunto, você enxerga material de estudo em tudo que você vê. E eu comecei a observar as pessoas, faz tempo já, né? Mas cada vez mais eu observo as pessoas, os comportamentos das pessoas e as mínimas coisas, o porquê que elas fazem certas coisas. Então, por que você faz o que você faz quando você faz? Essa é a pergunta.
cri, cri, cri. Por que que o ser humano reage da forma que reage quando reage? Então, eu já expliquei sobre temperamento bastante, alguns reagem de uma forma completamente diferente de outros, mas nós somos, aquilo que eu falei no último vídeo, formados de corpo, alma e espírito. O corpo é essa carcassinha que a gente tá vendo, a alma é a psique, as vontades e as emoções, e o espírito é aquela parte que se comunica com Deus, com a parte espiritual da coisa, que nós vamos abordar também, mas por enquanto eu vou falar mais do que? Da alma. O que é a alma, né? Eu já percebi que existem linhas que confundem a alma com o espírito, mas como eu sou uma estudiosa do comportamento humano unido com a Bíblia, então eu sigo o que está escrito na Bíblia. E lá em Tessalonicenses 5:23, está bem claro que nós temos um corpo, uma alma e o espírito. Inclusive, eu vou deixar aqui um tempinho para ser colocado o versículo. Muito bem. Tá provado, não é mesmo? E se eu sigo esta regra de fé, que é a Bíblia, eu tenho que falar de acordo com o que a Bíblia diz. E eu quero dar o enfoque na alma, porque a alma é aquele iceberg que eu mostrei no último vídeo. Se a edição puder colocar aqui de novo. Aquele iceberg tem a parte de cima e tem a parte de baixo, que é muito maior que a parte de cima. Por quê? A parte de cima é o que a gente lembra, é o que está no nosso consciente, é aquilo que você busca rapidamente na sua memória. E as partes de baixo são geralmente divididas em duas, que é o subconsciente e o inconsciente, que são coisas mais difíceis de você resgatar da sua memória e coisas que aparentemente são impossíveis de você resgatar da sua memória. Por isso que são divididas em duas. Então, quanto mais profundo, mais difícil de ser resgatado. Mais difícil de chegar até a superfície, que é aqui a sua memória mais rápida, né? E a alma, que é tudo isso, são todas as coisas que o corpo vivenciou desde quando nasceu até hoje. Sendo assim, nós, independente do meio que vivemos e que fomos criados, nós somos formados, metade pelo meio que fomos criados e a outra metade nós já nascemos assim. A psicologia chama isso de id, ego e superego. Eu não vou entrar nessa área, porque eu não sou psicóloga, eu sou estudiosa do comportamento humano. Digamos que eu sou uma espécie de cientista do comportamento humano. Bonito o nome, né? É, mas dá uma bugada de vez em quando. E então eu quero falar da parte mais emocional com vocês, né? Porque os registros da nossa área emocional nos fazem fazer as coisas que fazemos quando fazemos. Então, de acordo com tudo que nós registramos, sendo coisas boas ou ruins, crenças limitantes ou empoderadoras, é como a gente vem reagindo agora na vida adulta. Então, a vida adulta nada mais é do que um reflexo de tudo que nós passamos na nossa infância e adolescência. Certo? Que mais, Camila? Explicou, não explicou nada. Então, eu tenho também como propósito fazer vídeos que não passem muito de 10, 12 minutos, porque senão as pessoas
Algumas gostam muito, né, de assistir, coloca aí, sai assistindo, começa a fazer o serviço de casa, tudo que eu acho muito legal, porque eu faço muito isso. Só que outras pessoas não têm esse tempo todo. Às vezes coloca para assistir no carro, faz um percurso de 10, 15 minutos aí, e aí conseguem assistir também. Então eu não posso me prolongar nos vídeos. Eu vou dar pílulas de conhecimento sobre esse assunto e eu espero que todos gostem, tá bom? Com certeza, se isso for bastante visualizado, eu vou falar cada vez mais sobre isso. E se isso ficar um assunto que ninguém se interessa, ou então maçante, cansativo, eu vou mudar de assunto. Esse canal não tem uma regra, assim, sabe? Não, eu só vou fazer isso ou só vou fazer aquilo. Não, esse canal é um canal que eu faço o que me agrada, o que me dá prazer e o que eu faço com propriedade. Então, eu não vou falar aqui do que eu não sei e não vou fazer nada só para agradar. Então, eu gostaria que você comentasse aqui, compartilhasse, que você falasse, não, eu gosto desse assunto e eu gosto também de tal assunto, e fala daquele outro assunto, ou então fala mais de tal assunto que você já falou, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido e gostado, e eu espero falar muito mais sobre isso, porque nós vamos destrinchar muito isso sobre traumas, sobre por que nós não esquecemos coisas que ficam martelando na nossa cabeça o tempo todo, e essas coisas nós temos a impressão que atrapalham a nossa vida. Faça esse tipo de pergunta aqui também, aprofunda aí o tanto que você quiser, e vamos melhorar as pessoas à nossa volta, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até quinta-feira que vem.